Fala galera, começando mais um CF Block Talks, essa edição especial. A Fran já veio aqui 1 milhão de vezes, né? Mas no online. Só que agora ela tá estreando aí o nosso cantinho presencial aqui na CrossFit Boqueirão e fazendo um episódio presencial com ela, a dona Fran, que já é de casa já. Já é de casa, dorme até no sofá de casa já, né? É verdade, e é super confortável. Ah. Tô me sentindo uma rainha aqui. É isso aí, Fran, que legal, bem-vinda! Estamos aqui finalmente de frente a frente com você, agora real oficial, e estamos muito felizes com a sua presença. Você sabe que nós temos uma história com você já de algum tempo, então é muito legal ter você aqui com a gente, pra gente poder conversar um pouquinho hoje. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, gente. Nossa, tô muito feliz de conhecer aqui esse espaço, de estar aqui com vocês. De verdade, é uma honra e o prazer é todo meu. Que legal. Galera que tá vendo aí, tá acontecendo nesse final de semana aqui na Casa de Boqueirão um curso do Pedro e da Fran. Um curso muito legal, o qual a gente vai participar também. E a gente, claro, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de ter eles junto com a gente e gravar um episódio quentinho aí pra vocês, né? Para que vocês adquiram mais conhecimento. Então, falar de um papo, falar de um assunto bem importante pra gente, que é o segredo por trás de uma boa preparação de aula, né? Porque agora a gente está gravando esse episódio para vocês, mas já já a Fran vai dar uma aula aqui na Casa de Boqueirão. E a gente sabe que para dar uma aula a gente precisa de uma certa preparação. Então vamos jogar alguns hacks aí, né, segredinhos do que funciona pra gente também e falar isso pra galera, né? Porque a gente sabe que é uma realidade de muitas pessoas hoje que chegam sem uma preparação para oferecer alguma aula. E claro que isso não pode ter um fim bom, né? Pode ser. Eu só ia complementar falando que se você tá atento nesse episódio aqui agora, já pega um caderno, já pega um lápis, porque a gente vai dar bons insights aí para você anotar, caso seja algo que você nunca ouviu falar ou que você não faça ainda para montar a sua aula, não é mesmo? Eu acho que isso de se preparar para a aula tem muito a ver com a experiência e também com o tempo que cada pessoa tem. Então, geralmente, quanto mais experiente é o treinador, ele acha que ele não precisa mais se preparar, porque ele já passou por muitas vezes aquele processo de dar a aula, independente dos movimentos. Já dei uma aula de snatch várias vezes, uma aula com pulso bar várias vezes, então eu não preciso necessariamente montar algo diferente, porque eu já fiz isso muitas vezes. Ou ainda, até porque esse treinador, ele tá muito ocupado na vida dele, dando 1 milhão de aulas ou fazendo 1 milhão de coisas, e aí ele realmente não reserva um tempo para se preparar, porque ele confia que vai dar certo. E no fim do dia sempre vai dar certo, porque uma aula de CrossFit ela vai dar certo mesmo se ela não for muito bem aplicada. Porque as pessoas vão se divertir, elas vão treinar, e o problema, quando eu falo problema, é o quão certo isso vai dar, e o quão certo é o quanto de resultado vai trazer para esse aluno. Por mais que ele treine CrossFit, mesmo feito porcamente, ele vai dar resultado. Vai dar resultado. Mas aí a questão é, se você fizer ele bem feito, e para fazer bem feito você precisa de um treinador, imagina os resultados que você teria, isso sendo aluno, e ainda mais se você é treinador, o seu resultado é trazendo resultado para o seu aluno. Então, e para você fazer isso, você precisa de preparação, independente da sua experiência ou até mesmo da falta de tempo que você tenha. Até porque quando a gente fala de preparação, né, você tem que estar preparado para todas as circunstâncias, né? Hoje você sabe que você vai dar uma aula para 12 pessoas, mas imagina você chega no SUS e tem 22 pessoas. Então é algo que você já tem que estar pronto para isso. E realmente, né, você dá uma aula, né, com o mínimo de preparação, vai dar resultado ainda para o seu aluno. Só que a longo prazo é difícil se sustentar nisso. Uma hora ou outra as coisas vão sair aí do que você espera. E quando sai do que você espera, se você não tem um planejamento, se você não está aguardando que isso aconteça, provavelmente vai ser mais difícil você resolver, né? Até pro treinador que é mais experiente. Uma hora ou outra vai vir alguma situação que ele não está preparado ali no piso preto, né? Que é algo que é difícil de controlar. Aí não tem sensação pior também do que você, tipo assim, não saber o que você vai fazer na hora que tem que fazer, entendeu? Tipo, você tá lá e aí, tipo, ai, será que eu tenho que fazer tal coisa? E aí vai chegando uma pessoa que talvez você nunca viu, ou uma pessoa que talvez nunca treinou CrossFit, e aí no treino tem um muscle up, e aí, tipo, tá, por onde eu vou começar? Tem gente de todos os níveis nessa aula. Se eu tiver tudo preparado na minha cabeça antes, vai ficar tudo muito mais fácil de você dar uma aula mais fluida, sem ficar parando muito, sem ficar pensando demais. Então, É que é como importante. a gente fala no nível 2,
ter um planejamento, ter um plano de aula, não significa que você não vai ter imprevistos, mas você vai estar preparado para lidar com esses imprevistos quando eles acontecerem. E toda a sua energia mental, ela vai estar focada no que você realmente precisa fazer, que é corrigir, que é ensinar a galera e não precisar ficar apagando incêndio de última hora, total. porque você não pensou que esses incêndios poderiam acontecer. Então, por mais simples que possa parecer uma aula, a gente sempre é melhor estar pronto e não precisar do que Exato. precisar e não estar pronto. Então, É tudo de onde a gente gasta a nossa energia, né? Exatamente. E você falou algo muito bom ali, Fran, que é assim, o treinador experiente, né? Que ele já teve todos os tipos de progressões, já passou as progressões, ele sabe conduzir uma aula de snatch, de muscle-up, ou até mesmo uma aula simples com squats e burpees. Mas a experiência, né? Quanto mais experiência, isso quer dizer que eu devo parar de me preparar? Por que esse questionamento? A gente está vendo agora, né, a galera realizando a certificação de nível 4. Uhum. Então, que você precisa de uma certa preparação e talvez não só uma preparação, porque você não sabe o que você vai encontrar lá, né? Então, como é que a gente pode desmistificar isso? Que quanto mais experiente você ainda assim você precisa continuar fazendo isso, se preparando para a aula, porque senão você não tá, você com certeza não vai colher excelência lá no futuro, né? E com o level 4 a gente tem esse exemplo. Você vai fazer uma avaliação de nível 4, eu duvido, você não fez só um plano de aula, você pensou em diversas maneiras de entregar aquele workout porque você não sabia que público você tinha ou você já estava bem preparada por o que poderia vir, né? Eu acho que isso é como tudo na vida, né? Quanto mais uma pessoa sabe, mais ela sabe que nada ela sabe. Então isso é muito filosofia, eu acho que isso tem muito reflexo no nosso dia a dia e nas nossas aulas. E fora isso, é que, por exemplo, pro nível 4, ele tem essa capacidade de questionar a sua existência na vida. Tipo assim, você se questiona por que você é treinador, se você sabe fazer alguma coisa. Então você não faz você faz 1 milhão de planos de aula e você acha que nenhum tá bom. Pelo menos isso é o meu caso. E eu acho que esse questionamento faz você evoluir, faz você pensar assim, será que isso aqui é bom mesmo? E se fosse de outro jeito? E se fosse de outro jeito? E isso não é ser indeciso, isso é você realmente... Não é nem a questão de duvidar da sua competência, mas você pensar em várias hipóteses e pensar que vários caminhos podem levar e devem levar a Roma e podem dar certo. E qual que seria o melhor caminho para aquela comunidade naquela aula que talvez não seja o mesmo em outra. Então, qual plano você deveria usar? Então, eu acho que quanto mais experiente você sabe, é assim, quanto mais conhecimento você tem, você começa a perceber que você não sabe muito, que você tem muito ainda que desenvolver, e eu acho que isso que te leva ao sucesso. Que no fim do dia, o sucesso vai ser... O sucesso da aula das 6 da manhã não é o mesmo sucesso da aula do meio-dia, e o legal é você ter ferramenta, e você só tem ferramentas se você se prepara para isso. Sim, total. E isso que você falou é muito legal, porque por mais que a gente faça o plano de aula, a gente começa o dia com a aula seguindo o plano e termina o dia com a aula, tipo, 1000 vezes melhor. Uhum. Você sempre acha alguma coisinha, tipo, você fala assim, nossa, plano de aula aqui, ó, tá perfeito. Aí você vai lá e fala, opa, aconteceu uma merdinha, o que eu faço agora? Aí você vai corrigindo. Chega no final do dia, o plano de aula, ele tá, tipo, muito legal e você melhorou e olha lá, que coisa. Mas você precisou ter uma preparação antes, né? Então, a evolução, ela vem mesmo através de erros, mas também de preparação. E, Fran, vamos conversar um pouquinho sobre como você faz para montar o seu plano de aula. Tipo, qual é a primeira coisa que você faz? Tá, eu vou dar até um exemplo da aula aqui que vou dar daqui a pouco pro Rafa. Eu sabia que eu ia dar aula de tarde, eu mandei pro Rafa, acho que eu tô perdida nos dias porque meu fuso horário tá meio doido. Ai, ela é muito chique, gente. Eu mandei pra ele ontem ou ontem qual que seria o treino de sexta de tarde. Aí eu primeiro tenho que saber o treino. Ela mandou na segunda, né? Ela não sabia nem se ela tava viva na terça, né? Mas ela já queria o treino de sexta. Aí eu mandei pra ele porque eu queria saber o treino, porque eu ia ter tempo pra ficar sentada e pensar. E aí a primeira coisa que eu começo é pelo estímulo. Então, qual que é a ideia? Hoje a gente tem legless, tem ergômetro e tem lunge sincronizado, que é em trio. Então, aí qual que é a ideia de tempo para cada movimento? Quantas repetições deveria fazer sem soltar, sem quebrar? Qual que é a expectativa de voltas? Então, tudo eu começo por ali porque são as minhas informações principais para o início da aula. E aí, partindo dali, eu também decido o nível de importância que eu vou dar para cada movimento dentro dos aquecimentos.
Então, até a CrossFit ela fala de você começar de fora para dentro na estratégia de montar plano de aula. Eu sempre começo pensando no estímulo e depois eu ploto os meus tempos dentro da minha timeline. Sim. Então, pensando quanto tempo que eu vou deixar para cada um, começando que, tipo, pausa para o banheiro, aquecimento geral específico e cooldown. E aí depois ali eu vou descrevendo o que eu vou fazer em cada um deles. Uhum. Então, o que vai ser mais estressante, o que vai ser menos estressante, uma aula Qual é o vai ser seu mais... foco do dia, né? O que você vai priorizar também como treinadora, né? É que aí que tá, movimentos mais complexos geralmente eles vão precisar um pouquinho mais de prioridade, movimentos menos complexos eles vão precisar ainda, mas talvez não no mesmo nível que esse movimento complexo. Então depende, se for um treino só de movimento simples seria um nível de importância igual, mas depende de cada treino. Então, hoje, por exemplo, a minha importância está no legless, porque a gente tem lunge e ergômetro, e eu vou cobrir eles no aquecimento geral, pelo menos esse é o plano. Então, vamos ver. É isso aí. É. Eu gosto bastante de pensar também, eu começo igual você também, eu penso no estímulo, vejo o que é. E aí a segunda coisa que eu gosto de pensar bastante é nos scalings. Porque se eu quero que meu aluno ele atinja aquele estímulo, tá, mas ele não faz um legless rope climb. O que eu vou pensar que meu aluno vai fazer, que vai desafiar ele a ponto de ser difícil como um legless, mas ele vai conseguir fazer. Então eu gosto também de pensar, o segundo passo, né, que eu usaria, que eu gosto de pensar, é os scalings. Então, aí depois eu vou, igual você, eu vou dividindo os tempos, pensando no meu aquecimento específico, onde eu vou colocar mais tempo nos movimentos mais complexos ou mais simples, e depois, por último, eu deixo o meu aquecimento geral. Os meus scalings, eles estão no meu terceiro passo. Porque depois que eu boto as timelines, que eu sei quanto tempo eu vou ter para cada um, o scaling ele sempre está dentro da progressão que eu vou usar. Para tudo que você está fazendo, para já o episódio do CFBOK Talks, porque agora eu venho fazer um convite bem especial para vocês. A CFBOK Think Different, nossa plataforma de educação continuada, nasceu com um propósito de ajudar você, treinador, ou até mesmo gestor, a continuar se desenvolvendo. Então, dentro dessa comunidade, a gente tem episódios, temas semanais para te ajudar em treinamento, gestão e até mesmo marketing. A nossa ideia é que você continue a se desenvolver e com certeza crie novas experiências, crie novas ferramentas para agregar para o seu aluno no seu dia a dia. Então, não perde tempo. Acesse o QR Code que está aqui embaixo para que você aproveite 15 dias grátis dentro da nossa plataforma para que você veja o que está rolando por lá e como você pode aplicar boas ferramentas no seu dia a dia. E para vocês, assim, o que vocês acham assim de dificuldades para a galera? Porque assim, é difícil fazer um plano de aula? Não é difícil. Talvez com a prática vai cada vez ficando mais fácil. Mas o que vocês pontuam como as dificuldades da galera hoje em dia? Até de não fazer isso ou de não saber o primeiro passo de um plano de aula? Porque vocês comentaram assim sobre estímulo, que é outro assunto que merecia só um episódio só para falar sobre estímulo, né? Porque é complexo para quem está começando agora. Mas para algum treinador novo aí que tem dificuldade em aplicar o plano de aula, assim, principalmente nos blocos de ensino, né, de aquecimento geral e aquecimento específico, eu vejo que geralmente muitos pecam pelo excesso das coisas que eles querem colocar. E a gente pecar pelo excesso dentro de plano de aula não é uma coisa boa, né? Porque isso vai te tirar do foco, às vezes, do que é mais importante. Então, para vocês, assim, para você, Fran, vamos falar de um aquecimento específico. Quantas progressões você priorizaria? Como você colocaria isso? Quando você vê que você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos? Eu acho que eu sempre, se eu fosse errar, eu erraria para menos. E é como você falou. Acho que eu tava até falando com o Pedro sobre isso hoje no aeroporto. Como a galera tende a querer fazer demais, a querer fazer uma técnica super mirabolante, a fazer uma progressão que viu lá no YouTube ou no Instagram do cara. Tipo assim, eu acho que tende a enfeitar demais o que é simples. E Sim. Se mantenha simples, entregue uma aula de CrossFit, guarda essas suas ferramentas para um workshop, para uma aula de personal, para alguma coisa. Não estou dizendo que na aula de CrossFit você não vai aprender os movimentos, mas dentro da aula de CrossFit você deveria estar aquecendo e preparando para a aula do dia. Então, porque dificilmente, por exemplo, uma pessoa que não faz handstand push-up, e aí você está fazendo um drill de prática para handstand push-up, super pé na bola e chuta a parede, faz isso, faz aquilo,
mas tem que fazer, sei lá, 20 handstand push-up no treino. Essa pessoa provavelmente ela Não vai continuar fazendo. Ela não vai continuar fazendo. Então ela vai ter praticado ok, mas ela não vai ter encontrado ou vai ter passado muito rapidamente pela versão que ela vai manter lá no treino cansada. E você não vai ter visto ela fazer várias repetições para você ver se ela seria capaz de manter aquela versão no treino. Então, ela não fez nenhum nem outro muito bem. Então, o treinador ele só foi tentando entregar muito valor e acabou atrapalhando o serviço dele. Então, eu diria para se manter simples. Continua simples, faz o mínimo para entregar aquela aula muito bem feita. Então, e o mínimo não significa que vai ser pouco, significa que vai ser bem feito. Exato. E entender, assim, né, que o seu aluno, ele melhora um pouquinho a cada dia, né? E você pode, sim, levar essa prática de habilidade para ele. Mas é entender que lá no workout ele vai ser cobrado por outra coisa. E tá tudo bem, né? Isso eu vejo que é uma dificuldade, né, de treinadores menos experientes, né? De comunicar esse passo a passo da educação, do processo de aprendizagem dentro de um box de CrossFit, porque não é de um dia para outro que você vai fazer um muscle up. E tá tudo bem se você fizer um scaling hoje de muscle up, fazendo um muscle up no chão, isso quer dizer que lá na frente você vai ter capacidade de entregar esse movimento, né? E como a gente entrega isso no nosso plano de aula. Porque muitas vezes o nosso plano de aula fala muito, né, da experiência do treinador. Mas, desculpa até te interromper, Rafa, mas, por exemplo, o muscle up eu acho que é um exemplo muito clássico. Porque às vezes o aluno, tipo assim, o aluno muscle up com o pé no chão tá muito fácil pra ele, mas na argola tá muito distante. E aí vai do treinador, qual que é o plano que eu tenho pra desafiar esse cara? Porque realmente, eu ficava muito frustrada como aluna quando eu ficava com o pé no chão e eu não me sentia desafiada por aquela progressão. Então, como que eu posso desafiar a progressão com o pé no chão? Posso botar meu pé mais pra frente? Posso subir mais a argola? É diferente de dar uma opção genérica pra todo mundo. Inclusive, amanhã no Elite Coach, já fazendo uma propaganda, já que a gente vai falar disso, desse scaling individualizado pra cada pessoa, porque realmente, se eu falar pra pessoa, não, a gente vai ficar aqui fazendo esse aqui com o pé no chão, a gente precisa respeitar a mecânica, isso e aquilo. Mas em que momento que essa pessoa ela tá tendo um nível certo de desafio para a atual capacidade dela, para ela continuar evoluindo e não ficar dentro da zona de conforto? Sim. Então, essa é a questão. E esse é um ponto, né, que se você dá uma aula para uma turma, né, de diversos níveis de habilidade, uma hora ou outra vai ficar chato para uma galera que já tá treinando um pouquinho além. Sim. Então, como é que você vai continuar mantendo essa pessoa entretida ali contigo? Vai manter ela no mesmo ritmo de aula da galera. Então, isso é uma habilidade de coaching também, que é o diferencial. No seu plano de aula, como é que você descreveria isso? Como é que você descreveria esse processo de mudança? Um scaling mais avançado para essa pessoa, um menos avançado para essa pessoa? Como é que seria esse processo? Tendo até, por exemplo, o muscle-up, você deu as variações de pé. Bom, falando desse scaling mais avançado, eu sempre falo que a pessoa ela precisa merecer. Merecer me mostrando qualidade de movimento. Não é só, eu acho que eu sou avançado. Não, tipo assim, você tá indo muito bem até aqui, você precisa de um pouquinho a mais. Então, porque ela tá mostrando qualidade, então ela precisa desafiar um pouco a mais. Então, na minha aula, eu sempre penso em fazer testes durante a aula para ver a qualidade do movimento, acessar as amplitudes da pessoa naquele movimento, e aí ver se, sim, essa aqui merece um pouquinho mais, essa aqui eu preciso puxar um pouquinho mais. E aí, como eu falei antes, ir naquela ideia de parada de ônibus, que você vai construindo o movimento e construindo uma progressão anterior, que, nossa, qualquer coisa, você volta para um passo, e fica naquela. Senão a gente testa isso aqui. Testou, não deu certo? Volta. Não tem problema você testar e não deu certo. Sim. Se a pessoa tá segura, Exato. Então qualquer coisa, beleza, vamos voltar, eu errei aqui com você, vamos... Isso aqui viu que ficou demais? E aí a gente vai para uma parte de ensino democrático. Porque eu não gosto de ser aquele treinador que vai falar não, você não vai fazer isso. Tipo, eu gosto que a pessoa perceba que realmente Que não vai rolar. Não vai rolar. Eu tô longe, então, eu preciso treinar um pouquinho mais. Exatamente. Então eu sempre coloco a responsabilidade no aluno. Então, você tem que fazer agora um legless tocando aqui na madeira, sei lá, sem usar suas pernas. Você vai deixar sua perna reta. Aí ele vai tentar, a perna não ficou reta. Ele viu que ele não conseguiu fazer isso. Não fui eu que disse pra ele que ele não consegue. E até porque eu acho que é até da linguagem que você fala com seu aluno de dizer você consegue ou você não consegue. Você tá entregando responsabilidade, não é... Eu não sou o dono da sua vida ou o dono do seu fitness. Tô aqui pra te orientar, pra te guiar, pra facilitar o seu caminho. Sim. Então eu penso assim, como que eu posso guiar pra você ter essa consciência de que, eu tô chegando lá, ou falta ainda pra mim isso, o que eu preciso fazer? Então é meio que
um diálogo. Será que Uhum, dá? uma troca. Vamos, e aí a gente vai trocando, sabe? E o papel do treinador nisso, né? Quando ganha essa confiança do aluno, né? O aluno melhora muito mais. Então, essa troca de treinador entre aluno precisa estar bem claro, né? Uhum. Os treinadores precisam estimular isso dentro do seu piso preto aí, porque com certeza isso vai ser algo que vai diferenciar a entrega ali e com certeza levar o teu aluno para outro nível, né? É isso aí. Ô, Fran, você tem uma preferência pra, tipo, quantas progressões eu vou colocar pra movimentos dentro do seu plano de aula? Você é uma pessoa que gosta de fazer muitas progressões ou você é uma treinadora que sente que é importante a progressão, mas é mais importante o movimento completo? Definitivamente o último passo. É importante a progressão, mas muito mais o movimento completo. Eu posso ver timing fazendo um deadlift shrug dentro de um clean, com certeza, mas eu só vou ver se ele está respeitando esse padrão se eu ver num clean completo. Uhum, Então não adianta eu passar 10 repetições num deadlift shrug e não fazer clean. sim. Então... Ou fazer 2 repetições de clean. Exatamente. Ou fazer várias progressões e daí na hora do clean and jerk fiz uma de cada. E clean and jerk porque são 2 movimentos que a gente tende a gastar muito tempo no clean, muito tempo no jerk e depois pouco tempo Nos dois. nos Nos dois. dois. E sendo que é os 2 no treino, sei lá, Uhum. dando um exemplo. Então eu sempre penso que a mágica ela tá no movimento final. Tudo que tem antes é um enfeite, é algo que vai te ajudar a melhorar, é algo que vai te ajudar a entender. E eu vejo até pelos meus alunos de mentoria que quanto mais pessoas tem na turma, mais a galera fica confusa de tipo assim, não é porque eles querem fazer demais, é porque eles querem entregar mais valor nas repetições para todo mundo. Por exemplo, Uhum. eu tô fazendo essa progressão, eu quero corrigir o máximo de pessoas. Quando viu, já fez 10 da mesma progressão. Então é lembrar que você não vai mudar o mundo em uma progressão, Uhum. mas você tem uma aula inteira de 60 minutos, não é só o aquecimento específico. E você vai conseguir fazer isso vendo Clean and Jerk. Porque isso é Cria oportunidades Exatamente, durante a cria sessão, né? oportunidade. Porque no fundo, depois do treinamento de limiar, seja se for para um heavy day, seja para ser um match-con, um condicionamento, enfim, você vai ter que antecipar esses padrões. E você, por mais que você consiga antecipar o padrão no deadlift shrug, não é a mesma coisa que você está vendo no movimento completo. Sim. Então você precisa estar vendo mais repetições no movimento completo e criar essas oportunidades. Uhum. Por isso que eu gosto dos round tests no Sim. treino. Porque eu já começo a ver os padrões dos movimentos com a galera com mais repetições, com a combinação do treino. Não Uhum. acho que eles são os obrigatórios, mas eu gosto muito deles para já acessar esse cansaço, fazer lunge depois de ergômetro, enfim. Uhum. É a última garantia que vai rolar tudo certo no teu workout, né? Exatamente. É a prova disso. Mas se eu tiver tempo, porque se não tiver Exato. tempo, eles ou eles. Não vai dar, não vai dar. Tem que ver o que se encaixa ali na sessão. Exatamente. É isso aí. Pra finalizar, fala pra gente aqui pontos que não podem faltar no seu plano de aula. Importantíssimo. Então tá, vamos lá. Estímulo do treino, com certeza. Janelas de tempo de cada um. Scalings. Progressões com focos. Seria isso. Eu acho que é. Já começa aí. Já tá é um ótimo começo. Já começa aí. Escreve aí, já começa aí. E vê se no seu plano de aula você bate com isso, né? Provavelmente cada um vai fazer do seu jeito. Mas o que importa é que não se falte algumas informações tão importantes assim que vão determinar a condução do seu treino. Né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fran, mais uma vez no CF Box Talks com a gente. E agora eu espero que vocês tenham curtido. Mandem mensagem pra gente. Mandem dúvidas aí pra Fran, que ela com certeza vai responder vocês. Tamo junto! Valeu, galera!